Boa tarde, irmão em Cristo Jesus. Estamos aqui novamente para trazer mais uma palavra para você. E hoje eu vou trazer uma palavra que está lá em Marcos capítulo 4, versículo 25. Mas antes, eu quero passar para você as contas para os depósitos, para o socorro nesse final de mês, agora para a igreja, porque a casa do Senhor está necessitada. Nós estamos pedindo ajuda, socorro, para que possa continuar a obra. E você é responsável por isso. Desde que você aceitou Jesus Cristo, você se comprometeu com a obra de Cristo, de levar adiante o que nós temos que fazer. Então você tem lá a conta do Bradesco para os dízimos e para as ofertas do patrocinador. Para os dízimos, agência 3378, a conta é 51238, dígito 9. Você faz o seu depósito do dízimo e das suas ofertas alçadas. Ali também você tem a conta para o patrocinador 3378, conta corrente 29315, patrocinador. Coloque no coração de você fazer uma oferta dobrada nesse mês. Nesse final de mês, você que faz os seus pagamentos, você que ainda não trouxe, e você que trouxe, né? Coloque no seu coração, deixe Deus falar contigo, para que você possa ajudar. Com certeza Deus vai te abençoar, em nome de Jesus Cristo. Nós temos também a conta do Banco do Brasil, agência 0472, dígito 3, conta corrente 56098, dígito 7. Tem a conta do Itaú 04061, conta corrente 76526, dígito 3. Tem ali na Caixa Econômica também, agência 0221, competência 003, a conta 772627, dígito 5, para você fazer os depósitos dos seus dízimos em nome de Jesus Cristo. No Santander tem a conta 3795, dígito 0, a conta corrente 13000021, dígito 5. Essa conta agora ela recebe apenas os depósitos para o patrocinador. Se você quer depositar o seu dízimo no Santander, a conta é a mesma agência 3795, a conta corrente é 13002392, dígito 4. Dízimos e ofertas nessa conta do Santander. Glórias a Deus. Então vamos à palavra de Deus nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Aquilo que o Senhor preparou no meu coração desde manhã, já passei uma mensagem baseada a respeito disso para todos os membros da igreja no Facebook. E você que compartilha aí, que está vendo sempre, não esqueça de deixar o seu likezinho ali no YouTube, né? Nós precisamos que você possa compartilhar para outras pessoas que têm necessidade, pessoas que precisam ouvir da palavra, para seus amigos, seus familiares. Compartilhe esse vídeo do YouTube e deixe o seu ok ali e também inscreva-se. Nós precisamos alcançar o número de 1000 pessoas, 1000 inscrições para poder compartilhar, né? Para poder estar passando isso aí ao vivo no YouTube. Então, ajude em nome de Jesus Cristo. Portanto, vamos à palavra agora, né? Marcos capítulo 4, versículo 25. E disse-lhes, aliás, 25, versículo 25, porque ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, né? Não é, isso aqui não é uma coisa estranha para nós, não, né? Até no mundão mesmo tem um costume de se falar a respeito disso. Lembra aquela propaganda que tinha, que falava quem tem põe, quem não tem tira? Pois é mais ou menos assim mesmo que acontece na nossa vida. Nós devemos estar sempre aprendendo a crescer, aprendendo, crescendo com o quê? Com a palavra de Deus. O mundo, ele não pode nos oferecer nada, mas o crescimento na graça ou o declínio espiritual, o que é que você escolhe para a sua vida? Pode ser quase imperceptível essas duas transições, essas duas coisinhas, né? O crescimento e o declínio. A pessoa, como um momento desse que nós estamos passando, as igrejas estão vazias,
as pessoas não frequentam nesse momento, estão guardadas em casa, cuidando da sua saúde, escondidas com medo, né? Não, o coronavírus pode matar. Pois é sério. O coronavírus é uma coisa séria, é uma doença séria, é um problema sério, é um problema sério. Mas muito mais sério ainda, não é aquilo que vai destruir o teu corpo. A palavra diz para você tomar cuidado com aquilo que destrói a sua alma. Então nós devemos crescer espiritualmente, estar atentos, porque aquilo que Deus nos deu, nós precisamos cultivar para que cresça, para que vá sempre adiante. E se nós estivermos na presença do Senhor, quem pode nos causar algum dano? Não é verdade? O cristão que não cresce, ele degenera. O cristão que não tem o entendimento, que não se alimenta da palavra dele, ele começa a se degenerar, a se perder na vida, em todos os propósitos, como esse momento que eu falei. As pessoas ficam em casa e elas querem o quê? Descanso. Elas começam a se acostumar com o descanso, com o não sair, com o não fazer nada, com o não trabalhar mais na obra, com o não buscar mais a palavra de Deus, porque as TVs estão aí exibindo programas que são imundos, e isso chama a atenção do povo, que ainda muitos não estão enraizados na palavra de Deus. Então essas pessoas, elas vão perdendo aquilo que elas tinham, aquilo que Deus deu para elas, elas começam a perder. Então nós temos que acrescentar. Nós não podemos deixar de lado a nossa vida espiritual, porque somente a vida espiritual pode nos fazer crescer. Vamos dar uma olhadinha lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17, né? Vamos ver o que diz ali. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Você lembra quando você estava vindo, quarta-feira, sexta-feira, às vezes na segunda, vinha no domingo, a igreja enchia e você compartilhava com os irmãos a sua alegria de ouvir a palavra de Deus? Algumas pessoas têm vindo à igreja e perguntado quando que nós vamos voltar, mas outras pessoas nem sequer ligaram para a igreja, para o pastor. Se o pastor não liga, se o pastor não conversa, não sabe nem o que está acontecendo com a vida dessas pessoas, porque elas vão se deixando levar, como está dizendo aqui. Amados, sabendo isso de antemão, nós já sabemos que o inimigo, ele é ganancioso e ele é muito esperto para enganar. Guardai-vos de que pelo engano dos homens. Engano dos homens. O que é o engano dos homens, né? Como eu disse, as TVs estão oferecendo programas de toda ordem. As crianças estão deixando de ir para a escola. Estão vendo coisas que não deveriam. Crianças que estão dormindo tarde da noite, acompanhando o pai, a mãe, vendo aqueles programas imorais, essas novelas imundas que estão acontecendo, e sem contar ainda com os programas das altas horas da noite, que são pornográficos. Vamos falar a verdade. Programas imundos, nojentos, e que muita gente adota como se fosse prazer verdadeiro. O prazer está na palavra de Deus. O prazer está no carinho que o Senhor traz ao nosso coração quando Ele vem nos atender ao nosso clamor. Então você precisa se preparar, não se deixe levar. Guardai-vos pelo engano dos homens abomináveis. Abomináveis, eles são abomináveis aos olhos de Deus. Sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Pois é, aquilo que é abominável para Deus será lançado onde? Você sabe. Você quer se tornar abominável diante de Deus, seguindo essas orientações, esses malefícios que o mundo está oferecendo? Veja o versículo 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém.
Veja, se você prestar atenção nas Escrituras, por exemplo, você chega a um conhecimento, a um entendimento de algumas coisas, você faz observações maravilhosas. Paulo enfatizava a salvação. Ele falava sobre a salvação. A pregação de Paulo é sobre pregação. Nós estamos aqui em Pedro. Pedro, ele fala sobre a vida e o serviço cristão. Esses dois homens pregavam a Cristo, Jesus Cristo, ensinavam a verdade de uma forma diferente, com outras palavras, com outros sentidos, mas o intuito era um só: chegar a Cristo Jesus. Então, nesse mundo que nós estamos vivendo, existem várias facetas para serem observadas. Nós vemos pastores pregando agressivamente, pregando muito calmamente. Suas mensagens às vezes são de exortação, de exaltação, de orientação, mensagens que levam a pessoa a uma certa alegria. O Senhor disse que existem ministérios e ministérios. Aqui nós vemos, olhando para Paulo, olhando para Pedro, nós vemos Paulo falando da salvação, que nós devemos sempre estar aprendendo e crescendo no Evangelho para nós não perdermos aquilo que Deus nos deu. E Pedro, ele está enfatizando a salvação também, num outro sentido, falando sobre a vida e o serviço cristão. A maneira como você vive, com quem você vive, por onde você vive, por onde você anda, com quem você fala, as suas atitudes, tudo isso daí. Sede sóbrio. Sede sóbrio. A sobriedade diz respeito às nossas vestimentas, às nossas atitudes, o nosso modo de falar, as nossas intenções, o caminho que nós seguimos. Vigiai, porque o inimigo ele está ao nosso derredor. Ele está bramando nesse momento de fraqueza, nesse momento em que a igreja está afastada, se entretendo com outras coisas, o inimigo ele pode vir. E então, infelizmente, será a perdição. Lembre-se, procure aprender e ter conhecimento do que Deus tem para nos ensinar. Porque os falsos mestres estão aí e eles distorcem a verdade. Nós vemos na política uma contenda incrível que nós não conseguimos discernir quem é que está falando a verdade. E aparentemente todos estão falando a verdade, todos têm razão. Falsos mestres ensinam a você a crer em outras coisas. Você tem todo o direito de ter prazer. Que prazer que você escolhe? Está sendo oferecido para todo lado. Você tem que declarar sempre: eu sou de Cristo, sou morto para o pecado e sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Portanto, não abandono o meu Senhor. Não sairei da presença de Deus, porque o Senhor, Ele já te fez mais do que vencedor na Bíblia. Você tem planos, estão dizendo aí que depois desse Covid, o mundo será diferente, tudo será diferente, e será assim. Para aquele que não tem Cristo, para aquele que se afastou de Cristo, para aquele que não quer obedecer a palavra de Deus, será diferente, mas para quem tem Cristo será a mesma coisa. Alegria pura na presença do Senhor, porque a vitória é nossa, a vitória é do cristão. Nós somos mais do que vencedores em todas estas coisas, em todas essas coisas que estão acontecendo. Nós somos mais do que vencedores. E você pode dizer glórias a Deus aí. Você está ouvindo? Dê glórias a Deus, glorifique o nome do Senhor, porque Ele é contigo, meu irmão. Então,
Creia no que a palavra de Deus. Voltando lá a Marcos capítulo 4, o versículo é o 24, ele diz: e disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Então, atenda ao que você vai ouvir. Atenda ao que a palavra de Deus fala no teu coração. Não julgue para não ser julgado. Porque com a mesma medida em que você estiver julgando alguém, acusando alguém, perseguindo alguém, maltratando alguém, você também será desta forma. E ainda lhe será acrescentado mais coisas. No versículo 23, ele diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Atendei ao que ides ouvir. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor Pai, em nome de Jesus, nós estamos vendo todas essas coisas acontecendo aí no mundo. Nós estamos vendo as guerras, as intrigas, as contendas, as separações, as discórdias políticas, as discórdias financeiras, as discórdias no casamento, discórdia com os filhos, discórdia, Senhor, na vida profissional. Tudo isso a gente está vendo. Tem muita gente que ainda não aprendeu a crescer. O Senhor nos deu a vida quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Todo o nosso passado foi anulado, foi jogado no mar do esquecimento, e o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Muita gente pensa nessa vida e nessa abundância como financeiro. O Senhor está falando aqui que a nossa vida espiritual é importante, que nós não devemos perder, deixar de ter conhecimento, porque senão até o pouco que a gente tem será tirado de nós. Então manifesta-te, Pai. Manifesta-te sobre a vida dessas pessoas, que esse povo que me ouve, a palavra que eu falo do Senhor, porque eu falo da Tua palavra, Pai, que eles possam entender, que o Espírito Santo chegue agora no coração de cada pessoa e comova-os a cumprir com aquilo que é o objetivo da vontade de Deus. O Senhor é o Criador, o Senhor nos deu um caminho para seguir, para chegarmos à vida eterna. Então, Pai, eu venho abençoar todo esse povo que está ouvindo. Cada pessoa que visualizar, que também compartilhar, e aquele que receber, e assim por diante. Senhor, sejam multiplicadas Tuas bênçãos sobre a vida desse povo, que o espírito do engano humano não prevaleça na vida dessas pessoas, mas a vida de Cristo, que veio para nos levar aos céus, para nos trazer a tão grande salvação. Deus, eu levanto a minha voz contra esse espírito de engano que está favorecendo a destruição das pessoas que não conhecem a Tua palavra e daqueles que estão abandonando. Eles nem estão percebendo a mudança do Evangelho para o mundo. Eles não estão percebendo esse engano que o inimigo está trazendo no coração deles e estão vivendo a apostasia. Deus, eu repreendo esse espírito, eu amaldiçoo esse mal do inferno em nome de Jesus Cristo. Esse espírito do coronavírus também é um espírito de engano, porque o Senhor disse que pelas suas pisaduras levou todas as nossas feridas, e eu não concordo, não aceito que esse mal prevaleça sobre o nosso povo. Eu te louvo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu te louvo porque não temos um membro desta casa com problemas de saúde. Tudo que nós apresentamos ao Senhor, o Senhor prevaleceu em oração, Pai, em obediência
ao que nós estamos fazendo, a Tua palavra, Senhor, ela foi cumprida sobre nós. Obrigado pelo Pedro, Senhor, que achávamos que ele estava com câncer, e na verdade o problema é bem menor, tratável, curável, e de qualquer forma, ainda que fosse câncer, o Senhor é Deus para mudar toda a situação. Obrigado, meu Pai, pela vida da irmã Juraci, que se recuperou bem do cansaço que ela estava sentindo, e nem era coronavírus, mas uma gripe desgraçada. Obrigado, Pai, pelas outras orações que nós fizemos e o Senhor atendeu. O Senhor supriu a vida de cada pessoa. Agora, Pai, chega no coração desse povo, supra de conhecimento, supra de vida e abundância, meu Pai, espiritual, para que eles não abandonem, Senhor, de forma alguma a Tua igreja, a Tua casa, o povo que participa, Senhor, seja unido, porque somos um corpo com muitos membros e o Senhor Jesus é a cabeça. Diabo, bate em retirada. Leva o teu mal, eu te repreendo, sai com a tua miséria, sai com a tua amarração financeira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Então, está aí, domingo, essa mensagem para você. Tem os cultos, né? Daqui a pouco tem às 2h da tarde com o missionário Soares e depois às 18h. Você participe lá, participe no YouTube, compartilhe as mensagens. Você está fazendo a obra de Deus, você está pisando na cabeça desse Satanás. E que Deus te dê a vitória, porque Ele já garantiu, agora só depende de você. Assuma, viva a vitória, porque a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, e glórias a Deus por isso. Até amanhã, segunda-feira, aliás, até amanhã, domingo, né? Os dias estão passando, a gente está trabalhando que já nem sabe mais que dia é dia, nem hora às vezes a gente perde, mas glórias a Deus, domingo estaremos aqui para a honra e glória do Senhor, dando uma mensagem também, trazendo vida para você, em nome de Jesus. Fique com Deus. Em nome de Jesus.